desce ao nosso estúdio para conhecer e para entrevistar um profissional renomado, que é o dentista Ronaldo Magalhães de Souza Lima. Essa conversa começou no primeiro bloco, nós vamos continuar agora. Os estudantes convidados são Felipe Jäger de Oliveira, do 7º período, o Luiz Henrique Guadalupe Perino, do 7º período, Juliana Fonseca, do 4º período, Frederico Oliveira Lage, do 7º período, e Cristiano Assunção Moreira, do 9º período, que é quem faz a primeira pergunta. Me parece que você tem um interesse especial, né? Para entender um pouco como ele faz, o Ronaldo, aquele atendimento mais humanizado, usando um pouco de psicologia e um pouco de odontologia. Vamos à sua pergunta. É exatamente isso. Eu gostaria de saber do Dr. Ronaldo se esse tratamento mais humano ele não pode acabar desfavorecendo o dentista, uma vez que ele vai mas vai permanecer mais tempo com um único paciente. Boa pergunta, Ronaldo. Boa pergunta. Quer dizer, não fica mais caro todo o processo? Na verdade, a partir do momento que você começa a conhecer o seu cliente, saber que ele não trata de dente, sim de gente que tem dente, você vai ver que a partir do momento que você mexe em cada dente, você está mexendo em todos desse paciente. Então, é muito importante você entender quais são os medos, quais são os prazeres que ele tem, quais são os estresses dele, toda a parte psicológica dele. Lembrar que ele é um ser humano, cada ser é único. Sendo único, você tem que fazer um tratamento diferenciado. E a partir do momento que a gente tem que quebrar aquele paradigma, que a gente vai no dentista para sentir dor. A gente tem que ir no dentista, é como se fosse ir no salão, para sentir prazer. Ronaldo, antes da gente continuar nossas perguntas, eu acho que é uma curiosidade de vocês que estão nos assistindo e de vocês também, conhecer um pouquinho as imagens da clínica, né? Então vamos pedir para a produção colocar no ar imagens que dê para vocês conhecerem um pouquinho da movimentação da clínica. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aqui dá para vocês acompanharem. Nós temos aqui, Ronaldo, algum procedimento já inicial, nós estamos vendo até um pouquinho nos pés aqui, que eu quero chamar a atenção para ela, que é uma preocupação com a higiene, né? Na área de saúde, a gente tem que promover saúde. Então, os clientes entram lá no consultório, e já colocam o propé, porque traz muito contaminação na rua. E na área de saúde, a gente tem que preocupar com isso. Quer dizer, ali dentro os instrumentos estão todos protegidos, isso tem que estar em todos os processos, então, né? Isso é muito importante, a parte de biossegurança, porque o cliente ele tem que ter total confiança em termos de esterilização de todos os... Ali, o gás do sorriso, não é isso? Esse é quando as pessoas têm bastante medo, a gente tem que contratar as pessoas com um óxido nitroso, que é uma sensação muito agradável. Quando o cliente tem bastante medo, ele fica bem relaxado e com isso ele faz com que a gente possa tratar tranquilamente isso. Cristiano, passa o seu microfone, por favor, para o Dr. Ronaldo. Me parece que nós estamos com um problema de áudio no seu microfone, Ronaldo. Então nós vamos continuar aqui com essas informações para que as pessoas possam conhecer um pouco, né, da clínica. Aqui a gente faz a imagem do antes e depois e faz com que o cliente se sinta bastante à vontade e participe, ele se interage no tratamento dele, sabe? Entendi. E aí você tem também todo um cuidado com... Você está usando aí sistemas de softwares que permitem fazer, por exemplo, a visualização de um atendimento antes dele acontecer, não é isso? Isso, porque por mais que a gente tente falar com o cliente, às vezes o cliente não consegue entender. Às vezes mostrando uma imagem, ele entende muito melhor. Ok, então vamos voltar aqui com a pergunta do Cristiano. O Cristiano queria saber de você, né? Ele é um aluno do 9º período, já está prestes a entrar no mercado. Qual que é a análise que você faz de custo-benefício da questão de se dedicar tanto tempo ao atendimento de um paciente, naquelas, pelo menos na anamnese que você faz, na primeira entrevista que você tem com cada paciente, se isso é lucrativo, se vale a pena seguir esse caminho, não é isso, Cristiano? Eu acho que é de suma importância, sabe? Que a gente tem que conhecer, como eu falei, em relação ao cliente, conhecer ele todo. Conhecer quais são os medos, as fobias dele, em relação à parte dos prazeres que ele tem. E a partir do momento que você vai tratando desse paciente, você trata não só dos dentes, mas você trata do corpo todo dele, sabe? É muito importante. Isso eu acho que é um investimento que você está fazendo. Quer dizer, e de alguma forma garante clientela, não é isso? Muito. Porque a gente, hoje em dia, a gente tem que lembrar que antes de atender o cliente, você tem que conversar com o cliente. Né? Ok. Frederico, então, agora faz a próxima pergunta. O Frederico Oliveira Lage, do 7º período. Qual é a sua pergunta, Frederico? Já que nós não temos uma disciplina específica para administração de consultório durante a graduação, eu gostaria de saber, Ronaldo, quem e como que a gente pode criar uma estratégia para se inserir bem no mercado de trabalho. Isso é de suma importância porque, infelizmente, nos currículos a gente não tem
algumas matérias em relação a essa área de administração, essa área humana, sabe? Mas eu acho que a gente tem que começar primeiro a fazer o famoso know-how em relação a você profissional. Você tem que fazer cursos, tem que se especializar. Se você quiser ser um profissional de qualidade, de excelência, você tem que se especificar na área que você está querendo atuar. Para depois você fazer outras áreas, desde a área de recursos humanos, uma parte de contabilidade, a parte de matemática financeira. Você tem que lembrar que você é uma empresa, e essa empresa tem que ver como um todo. Ou seja, aquele tempo que você não tem, porque hoje vocês estudam praticamente de manhã e de tarde, tem que tentar encontrar cursos no final de semana que possam te dar uma visão mais empresarial, não é isso, Ronaldo? Tem que se virar, já que não vem da faculdade com essa informação, tem que buscar no mercado, né? Isso. A pessoa que quer vencer na vida tem que lembrar que quem sai na frente, que corre atrás, que é determinado, que sua, que corre atrás, depois vai colher os frutos. Frederico, resumindo, no sábado que você levantava às 9, 10 horas da noite, agora você tem que levantar mais cedo para arrumar um curso. Resolva! Agora a Juliana Fonseca, que é estudante do período mais novo, aqui está no 4º período. Juliana, qual é a sua curiosidade para o Ronaldo Magalhães? Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião em relação à cobrança das consultas, já que isso é uma prática comum na medicina, na psicologia e em outras áreas, e na odontologia a gente não vê muito isso. Ótima pergunta, porque você tem que lembrar que você, como eu falei, é uma empresa, e você é um profissional, e você vive dessa empresa. Então, você ficou 18 anos estudando, e chega na hora de você cobrar os seus honorários, se valorizar como profissional e como gente, você tem que cobrar, sim, uma consulta. Qualquer profissão tem que ser respeitada os honorários dele, profissional. Juliana, uma dúvida. Você ouviu dizer que não se deve cobrar? Isso, às vezes, alguma orientação muito clara de algum professor? Ou você ouve falar um burburinho de que é assim que funciona? De onde vem essa sua dúvida? Que eu sou do interior, e no interior isso não é comum. E há pouco tempo eu ouvi dizer que aqui em BH isso já está se tornando mais comum. Ou seja, a sua dúvida precede, então, até o seu curso. Antes de você vir para Belo Horizonte, você é de onde? Sou de Viçosa. Ah, que bom. Saiu de uma excelente faculdade de lá e veio estudar para cá. Honra para nós, né, Ronaldo? Isso. Então, agora vamos saber a pergunta do Luiz Henrique Guadalupe Perillo, que é do 7º período. Luiz Henrique, qual a sua dúvida? Ronaldo, eu gostaria de saber como que o formando que está entrando agora no mercado de trabalho, como é que ele vai saber quais as novas tecnologias, o que é o ideal de comprar, o que não comprar, e como ter dinheiro para introduzir isso no seu consultório, né? Porque normalmente o recém-formado, ele tem que lembrar que ele tem que, não é fazer gasto, ele tem que investir. Se você quiser ter uma empresa que tenha controle de qualidade, que seja uma tecnologia, você tem que investir. E às vezes, se o recém-formado não tem condições, hoje existem várias áreas aí que você pode pegar financiamento com preço, com juros baixíssimos, e você tem condições. Mas o mais importante de tudo, eu acho, que você tem que acreditar em você. A partir do momento que você acredita, você vai ver que a fé remove montanhas. Porque você acredita em você. Então o universo vai conspirar a seu favor. E trabalhando direito não tem mistério, né, Ronaldo? Não tem mistério. Ah, ok. Luiz Henrique, pergunta agora do Felipe Jagger de Oliveira, que é do 7º período. Felipe. Já que estamos falando de mercado de trabalho, eu gostaria de saber o que você acha de entrar direto numa especialização quando acaba a graduação, já que isso tem se tornado cada vez mais comum. O que você acha, Ronaldo? E o mercado ele se torna cada vez mais exigente. Eu não vou dar um conselho, mas vou dar uma dica. Eu acho que todo recém-formado deveria primeiro se especializar. Porque através dessa especialização, para ver se realmente o que você vai atuar na área é realmente o que você está querendo. Você acha que antes mesmo dele ter uma experiência prática no mercado? Mesmo. Porque ele pode ter fazer a experiência, mas você não vai ter com qualidade. Eu vou dar um exemplo. Eu formei e fui para Bauru e fiquei 3 anos estudando em Bauru. Para ter capacidade de começar a trabalhar. Não quer dizer que os formados não têm capacidade. Mas eu acho que foi de grande valia para mim eu estudar. Mas a área de saúde é muito puxada mesmo, exige muito de vocês. E pelas questões que o Ronaldo trouxe aqui, não só as questões técnicas voltadas